muito bem-vindo ao canal Fé Católica e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que te acolho hoje para estarmos partilhando sobre vida de oração. E aí me diga como é que anda a sua vida de oração. Você tem feito oração? Tem alimentado a sua oração? Como é que está isso aí? E é importante a gente buscar essa vida de oração, estar em oração constante para que a gente possa estar mais próximo de Deus. É muito importante que a gente esteja vivendo essa experiência do amor de Deus e da intimidade com Deus através da oração. Então eu vou pedir para que você possa pegar a sua Bíblia, para que a gente possa partilhar uma passagem bem interessante em Mateus 6, do versículo 33 a 34. E aí minha pergunta para você é como anda o seu coração? Então vamos pegar aí o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33 e 34. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Versículo 34. Assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Então não vos preocupe o vosso coração, a cada dia a sua preocupação. Então é importante que a gente entenda como é que anda o nosso coração com relação a Deus. Então eu começo falando sobre isso para poder falar sobre vida de oração. Imagine que o nosso coração ele tem áreas, ele é repartido em várias áreas. E o coração representa aquele lugar onde a gente coloca o nosso amor. E vai ter um espaçozinho ali para a gente colocar o amor pelos filhos, pelos pais, pelos cônjuges, pelos amigos, pelo trabalho, pelas aventuras, pela brincadeira, pela casa, pelo carro, pelos bens. Tem espaço para tudo no nosso coração. Mas tem um espaço ali que ele tem uma representação especial, um trono. E aquele espaço é reservado para Deus. Apenas Deus pode ocupar aquele lugar no nosso coração. E o que muitas vezes acontece é que no lugar de Deus nós colocamos outras coisas ou outras pessoas nesse lugar de destaque no nosso coração. Então, a gente pode colocar nossos pais, nossos filhos, o cônjuge, o trabalho, a empresa, o carro, a casa, pessoas, amigos, viagens. E quando a gente faz isso, a gente está tirando o lugar de Deus na nossa vida, que tem que ser o centro. Deus tem que ocupar o centro da nossa vida. Quando nós não fazemos isso, nós vamos nos decepcionar. Então, se eu coloco alguma pessoa no lugar que seria o lugar de Deus, muito provavelmente eu vou me decepcionar com aquela pessoa, porque eu vou criar uma expectativa nela que apenas Deus pode suprir. E eu falo um testemunho meu, isso aconteceu comigo. Minha mãe morreu, eu tinha ainda 17 anos, isso aconteceu em torno de 30 anos atrás, eu tinha apenas 17 anos, e eu fiquei muito triste com a morte de minha mãe. Fiquei com raiva de Deus, culpei a Deus, fiquei muito decepcionado. E apenas depois de 10 anos eu fui entender o porquê daquela minha raiva. Na verdade, naquele momento que minha mãe morreu, eu não estava seguindo o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Eu tinha colocado minha mãe no lugar de destaque na minha vida, onde ela representava um espaço maior do que Deus. Então, para a gente falar de vida de oração, a gente precisa partir do pressuposto de que eu preciso colocar Deus no centro. Então, se hoje na minha vida Deus não é o centro, eu preciso reorganizar isso. Se hoje é o trabalho, se hoje são os amigos, se hoje são os filhos, se hoje é a esposa, o esposo, eu preciso reorganizar isso para colocar Deus no centro da minha vida. A nossa fé, ela é uma fé cristocêntrica. Então, Cristo precisa ocupar o centro da minha vida, o centro da sua vida. Para que a partir daí a gente busque ter uma intimidade com Ele. Então, a vida de oração, o que ela vai ser? Nada mais será do que uma intimidade com Deus. Se a gente for ver até Jesus, sendo Deus, por diversas vezes na palavra de Deus, ele vai se ausentar para orar. A todo momento. Ele está com uma dúvida, ele se ausenta para orar. A palavra vai dizer que ele subiu a montanha, ele foi orar. Ele saiu de madrugada, ele foi orar, porque ele precisava de um entendimento de Deus. Ele subiu a montanha, ele foi orar para escolher os 12 apóstolos. Então, a todo tempo, o Senhor Jesus está se afastando para orar, para que ele tenha mais intimidade com Deus, para que ele possa escutar a voz de Deus. Então, se Jesus, sendo Deus, precisava de oração, precisava de intimidade com Deus, imagine nós. Então, eu gostaria de partilhar com vocês algumas passagens da Bíblia, onde ela nos fala sobre Jesus
se afastando para orar. Jesus buscando essa intimidade com Deus. Então, se a gente pegar lá, não precisa abrir não. Em Marcos 1,35, a gente vai ter de madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Em Marcos 1,35. Se a gente pegar o Evangelho de Lucas 5,16, a gente tem lá: mas Jesus retirava-se frequentemente para lugares solitários e ali orava. Mateus 14,23. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Outra passagem, Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mais uma passagem, Mateus 26, de 36 a 46, e a mesma no Lucas 22, versículo de 39 a 46. No jardim do Getsemane, antes da sua prisão, Jesus se afastou dos discípulos para orar intensamente. Então, se próprio Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, tendo toda intimidade com Deus, ele se afastava para orar, isso é para demonstrar que nós também, como pecadores limitados, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos reservar um tempo da nossa vida para oração. E não pode ser o tempo que sobra, porque nunca vai sobrar. Né? A correria do dia a dia, do mundo, do trabalho, da casa, da família, sempre vai estar ocupando o espaço completo. Quando não, a gente complementa com séries, com TikTok, com vídeos, com outras coisas de distração. Mas a gente precisa reservar um tempo para Deus todos os dias, para que a gente tenha essa intimidade com Deus. E quanto tempo eu preciso reservar? Aí fica a critério de cada um. Comece com 10 minutos. Pegue 10 minutos do seu tempo, mas que você seja fiel no horário que for melhor para você, desde que você não durma. Não adianta pegar ali na hora de dormir e você terminar cochilando. Então, se para você é melhor de manhã, pegue de manhã cedo. Se para você é melhor no outro horário, pegue outro horário, desde que seja um horário que você consiga cumprir. Comece com 10 minutos. Depois, se você sentir necessidade, você vai aumentando esse tempo. Mas é um tempo que você reserva para você e Deus. E o que é a oração? É você conversar com Deus. E temos diversas formas de oração. Como é que a gente pode organizar a nossa vida? A grande oração que a gente tem na Santa Igreja é a Santa Missa. Ela é a maior das orações. Então, se você tem a possibilidade de participar da Santa Missa todos os dias, perfeito. Você vai ter a oportunidade de se encontrar com Deus na Eucaristia todos os dias. Excelente. Mas eu não tenho. Todo católico precisa ir pelo menos à missa aos domingos. Participar da missa pelo menos aos domingos. Então, se você não está fazendo isso, vamos procurar fazer, porque é importante. Buscar os sacramentos. Então, a nossa igreja ela tem sacramentos. É importante que a gente busque os sacramentos. Para quê? Para que a gente esteja mais próximo de Deus. Então, quais são os sacramentos? Tem um vídeo que eu falo sobre ele, eu vou botar o link aqui para que você possa acompanhar. Mas a gente tem o sacramento do batismo, da Eucaristia, que são o número de 7. Né? Do crisma, da confissão, a gente precisa buscar a confissão para obter ali perdão dos nossos pecados. A gente tem o sacramento da ordem, da unção dos enfermos e do matrimônio. Tá? Então eu vou estar falando mais sobre eles em outro vídeo, eu já fiz, eu vou colocar aqui o link para você. É importante buscar os sacramentos. Isso nos aproxima de Deus. Os sacramentos eles nos aproximam e eles vão derramar graças específicas para cada ocasião da nossa vida. Desde o nascimento com o batismo, até quando a gente vai casar, quando a gente está doente, para essa unção dos enfermos e assim por diante. Ter um lugar e horário para encontro com Deus, como eu falei com vocês. O papel de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um tem um papel, né? Ali na Santíssima Trindade. Deus é o Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Filho, é aquele que nos salva. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Então, quando eu for orar, é importante que eu tenha isso em mente para saber, estou precisando de santificação, eu vou pedir o Espírito Santo. Eu estou precisando de salvação, eu vou pedir a Jesus Cristo. E assim por diante. Uma outra forma de oração é a Lectio Divina. O que é isso? É a meditação da Palavra de Deus. Então, todos os dias a gente tem um Evangelho na missa. Isso é para o mundo inteiro, o mesmo Evangelho. Então, você pode começar meditando em cima do Evangelho do dia. Eu não vou conseguir a missa durante a semana, mas eu posso pegar pela internet, tem aplicativos onde tem o Evangelho do dia. Chama Liturgia Diária. E aí eu posso pegar pela Bíblia, ler aquele Evangelho e meditar sobre ele. Então, a Lectio Divina é a leitura orante da Palavra de Deus. Então, eu posso fazer uma leitura, uma primeira leitura, para entender do que se trata o texto.
Leio mais uma vez para ver o que me chama a atenção, e leio mais uma terceira vez para que eu possa meditar um versículo ou dois ali que me chamou mais a atenção. E me perguntar, como é que eu posso mudar em cima desse evangelho? O que é que Deus está me pedindo para mudar em cima desse evangelho? Qual é a realidade que eu preciso transformar na minha vida a partir desse trecho de hoje, entende? E aí a gente vai criando intimidade com a palavra de Deus. Então a Lectio Divina é a leitura meditada da palavra de Deus. Jaculatórias. Jaculatórias são pequenas orações que a gente pode ir fazendo durante o dia. Porque a palavra de Deus vai dizer, orai quantas vezes? Orai uma vez, duas, não. Orai sem cessar. Sem cessar. Eu preciso estar o tempo todo em oração. Então eu tenho meu momento de estar orando com Deus ali reservado? Tenho. Mas eu também, nada me impede de eu estar fazendo alguma atividade que não me atrapalhe, estar rezando o texto, estar conversando com Deus, entende? Então eu não preciso ter um momento apenas para Deus. Eu posso estar utilizando o meu dia a dia para ter vários momentos com Deus. Então, ou eu estou aguardando na fila do banco, eu estou aguardando alguém para me atender no médico, eu posso estar ali no meu pensamento fazendo uma oração pequenininha que a gente chama jaculatória. Por exemplo, Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus fonte de misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Então, são pequenas orações que a gente vai fazendo e a gente pode estar repetindo essas orações ao longo do dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o meu coração semelhante ao vosso. Mas na frente eu falo mais uma vez, eu vou repetindo isso. Isso vai fazendo com que isso é uma forma de oração também, né? Músicas católicas. Então, às vezes a gente está desanimado, põe uma música católica, põe um louvor, né? Tem tantos artistas bons aí que nós temos católicos, Frei Gilson, dentre tantos outros aí, que nos ajudam a orar com suas músicas. Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello e tantos outros. Então busquem músicas católicas que nos ajudem, nos evangelizem, fortaleçam a nossa fé. Às vezes a gente está desanimado para fazer nossa oração, a gente bota uma música e vai louvando, vai rezando com aquela música ali, e aquilo se torna uma oração. Então, por vezes eu canso de botar música, eu vou no carro ouvindo música católica, porque isso me ajuda a orar, a me manter em oração. Adoração a Jesus. É importante a gente ter um tempo para adorar a Jesus. Lembrando que a gente só adora a Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E no dia de quinta-feira é o dia que a igreja, normalmente a igreja ali, expõe Jesus para que a gente possa adorá-lo no ostensório, né? Jesus Eucarístico. Então, normalmente à tarde, no finalzinho da tarde, algumas igrejas abrem e deixam Jesus exposto lá para adoração. Então a gente vai lá para adorar Jesus. Ah, mas eu não sei adorar. Vai lá e fica um pouquinho com Jesus, conversa com Ele, permanece um tempo com Ele. Só de você estar lá na presença dEle, você já vai receber graça, já vai receber força vinda de Jesus. E se por acaso a sua igreja você não tem um ostensório lá, ou você não pode dia de quinta-feira, mas pode em outro dia, vá, você pode fazer a adoração também diante do Santíssimo. Então tem aquela caixa lá que é onde Jesus, as partículas ficam guardadas ali. Normalmente tem uma luzinha vermelha ali para dizer que ali dentro tem o corpo de Cristo. Você pode se ajoelhar diante do sacrário e fazer a sua adoração ali, tá? Então não percam essa oportunidade, porque isso é muito bom para a gente, para a nossa prática de oração. Participar de grupo de oração, aqueles que podem, participar de grupo de oração da Renovação Carismática é uma bênção também. Isso fortalece muito a oração, nossa vida de oração, nossa intimidade com Deus e a busca de estar cada vez mais próximo de Deus. A oração do Santo Rosário, do texto, né? Ali com Nossa Senhora, rezando, meditando os mistérios da Palavra de Deus. Então, se você não tem costume, pode pesquisar mais sobre o texto, como rezar o texto, você tentar criar o costume de rezar o texto, reza uma vez por semana, depois tentar aumentar para 2 vezes, até que você consiga rezar todos os dias. É coisa de 20, 30 minutos no máximo você consegue rezar o texto, né? Eu costumo rezar todos os dias com a minha esposa. É uma forma que a gente tem que estar rezando junto o texto. E aí no texto a gente oferece por nossa vida, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos projetos. Então não deixem de buscar essa intimidade com Deus. A oração, a vida de oração nos aproxima de Deus, né? Às vezes a gente fala assim, mas Deus não fala comigo, Deus não responde minhas orações. Para a gente ouvir Deus, a gente tem que ter intimidade com Deus. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Através da vida de oração. Então, de início pode ser que nada aconteça, mas persista na sua vida de oração, nos seus 10 minutinhos diários para Deus. Faça oração, esteja com Deus, converse com Deus. Com o tempo você vai vendo que você vai sentindo falta disso quando você não faz. Com o tempo você vai percebendo que Deus vai respondendo pelos sinais que você vai percebendo nas pessoas, nas coisas, na sua mudança pessoal. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai se moldando a Ele. Mais a gente vai transformando aquilo que não está legal em nós para que a gente possa ficar mais próximo daquilo que Deus espera de nós.
Então busque a vida de oração. Vá atrás. A nossa igreja ela é riquíssima em métodos de oração, em formas de oração. Basta você buscar aquela que melhor se adequa à sua realidade, à sua rotina, ao seu dia a dia. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas que possam também estar necessitando buscar ou fortalecer ainda mais a sua vida de oração. Encaminhe, curta, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Muito obrigado, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.